Pessoal, questão 616. Determine o ângulo que a diagonal de um trapézio isósceles forma com a altura do trapézio, sabendo que a altura do trapézio é igual à sua base média multiplicada por raiz de 3. Bom, muitos conceitos aqui. Então, primeiro, ele é um trapézio isósceles, então a gente sabe que esse ângulo é igual a esse aqui. Como falou da diagonal aqui, né? Eu fiz a diagonal desse vértice aqui até aqui. Aqui a gente tem que perpendicular é a altura, né? E aí falou da base média. Então vou dizer aqui que aqui é a base maior, aqui é Bzinho, aqui é uma medida X, né? E aqui é a base média. A base média, vamos lembrar que é a base maior mais a base menor sobre 2. Ou seja, né? Eu vou chamar aqui de base média, tá? E a gente tem aqui que a altura do trapézio é igual à sua base média multiplicada por raiz de 3. Ou seja, a altura do trapézio, vou chamar aqui de Hzinho, é igual a base maior mais a base menor sobre 2 vezes a raiz de 3. Bom, como ele é um trapézio isósceles, a gente consegue determinar essa medida aqui, tá? Desse ponto até aqui em função das bases. Então, significa que, olhando esse triângulozinho aqui quase todo em rosa, né? Vou até fazer outra partezinha em rosa também, para fechar o triângulo. A gente tem a altura do trapézio, que está em função das bases, consegue deixar esse ladinho aqui em função das bases, e aí eu consigo calcular esse cara aqui também, né? Em função das bases, fazendo Pitágoras. Tecnicamente, eu nem preciso calcular esse terceiro lado, né? Por quê? Assim, eu não tenho ângulo nenhum informado, né? Então, se eu pensar na trigonometria, eu preciso de um ângulo informado. Ele quer que calcule o ângulo. Então, se eu souber dois lados do triângulo retângulo, eu consigo aplicar uma razão trigonométrica que envolva esses dois, né? E aí eu vou buscar qual é o ângulo que tem aquela resposta ali, né? Então, assim, a altura é isso aqui. Qual que é esse pedacinho aqui? Repara aqui. Vamos botar aqui. Esse tanto aqui todo é a base maior. Aqui é Bzinho. Só que esses dois trechos aqui são iguais. Ou seja, esse trecho aqui é a base maior menos o Bzinho sobre 2. E aqui também é a base maior menos o Bzinho sobre 2. Então, esse trecho aqui do triângulo a gente pode escrever como? Vou tirar o MMC ali para ficar mais certinho, né? Então, tirando o MMC aqui vai ficar tudo sobre 2. Então, base maior menos Bzinho mais 2B. Ou seja, esse trechinho ali, ele é base maior mais B sobre 2. Ou seja, ele é a base média, né? Ok. Então, eu vou deixar assim. Beleza. Seguindo, tenho essas informações aqui. Então, aqui primeira, aqui segunda. Olhando esse triângulo aqui e esse ângulozinho aqui, porque eu quero determine o ângulo que a diagonal de um trapézio isósceles forma com a altura, né? Então, a altura está aqui está a diagonal, né? Então, a gente quer saber ou esse ângulo aqui ou esse aqui. A gente vai calcular os dois por garantia, né? Porque esse aqui é 90, eu descobrindo esse, eu consigo calcular esse aqui, né? Beleza. Olhando esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa e aqui de beta. O alfa, né? Em relação ao alfa, eu vou usar a tangente de alfa. Por quê? Porque eu tenho o H e tenho, aqui né, é o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Então, o cateto oposto é a base maior mais a base menor sobre 2 vezes raiz de 3. E o cateto adjacente, a gente viu que é a base maior mais a base menor sobre 2, né? O que significa que eu posso cortar isso aqui com isso aqui, sobrando para a gente apenas raiz de 3. Ou seja, eu estou buscando qual é o ângulo, né, do primeiro quadrante, que é um ângulo agudo, cuja tangente é raiz de 3. Olhando lá na tabela trigonométrica, lembrando da tabela dos ângulos notáveis, né? A gente tem que esse ângulo, 30 é raiz de 3 sobre 3, 45 é 1 e o 60 é raiz de 3, ou seja, o alfa, ele é 60 graus. Então, aqui é 60 graus,
O cara aqui de cima é o que falta para dar 180, portanto, é 30 graus, tá? Acredito eu que a resposta seja essa, né? Porque é esse ângulo que é formado pela diagonal e pela altura, tá? Então, nossa resposta seria 30 graus.